A célula. Olá, tudo bem? Como é que você está? Você já ouviu falar em micróbio? Célula? O que essas palavras têm a ver com microscópio? E qual é a importância do microscópio para o nosso progresso? Você sabia que dentro das células existem órgãos pequenininhos, órgãos minúsculos, chamados de organelas, e que umas podem comer as outras? E um corte. Você já sofreu um corte, se feriu, andando de bicicleta, caiu, e às vezes o corte é tão profundo que nós precisamos ir no médico para pontuar, para fazer os pontos. Por que precisamos fazer pontos no corte? Por que a gente precisa disso? Por que a gente não bota só um band-aid? Estas e outras perguntas serão respondidas agora nesta aula que nós faremos do estudo da célula e dos tecidos, ok? Vem comigo. A história da citologia. E você sabe o que é a citologia? Então, a citologia é uma área do conhecimento, uma área da biologia que estuda as células em detalhe. Estas células, antes de serem estudadas, tiveram que ser descobertas. E essa descoberta aconteceu há muito tempo atrás. Um tempo onde os cientistas, antes, só estudavam as coisas que podiam ser vistas. Estudavam as coisas grandes, aquilo que estava no que a gente chama de resolução do olho humano. Por exemplo, estudar o corpo da gente, estudar um animal, estudar uma planta, estudar a montanha, o mar. Mas isso não satisfazia a todos os cientistas. Alguns achavam que existia um mundo invisível, um mundo microscópico. E baseado nessa vontade grande de responder essas perguntas, se realmente existe um mundo invisível, os pesquisadores começaram em busca de instrumentos, de criar máquinas, de montar máquinas, para tentar ajudar realmente a comprovar essa ideia de que existia um mundo invisível. O princípio era muito simples. Ora, se você está com problema de visão, o que a gente faz? Coloca um óculos para aumentar a letra, para a gente poder ler, por exemplo, ou um objeto. Essa ideia é daquela época, ou seja, aumentar. A ideia era criar alguma coisa que aumentasse. Então, em 1595, o holandês Zacharias Hansen inventou o microscópio. Depois da invenção desse simples microscópio, foram surgindo outros cada vez mais potentes, até chegar aos dias atuais, como os microscópios eletrônicos. Hoje existem vários tipos de microscópios, sendo os mais comuns os ópticos. Mas como é que se constitui um microscópio óptico? Trata-se de um equipamento com muitas peças importantes, como lentes, fontes de luz, entre outros, posicionadas de modo que consigam levar a imagem observada aos nossos olhos de forma bastante ampliada. Então vamos voltar agora lá para a época da descoberta do microscópio. Cerca de 60 anos após a descoberta do microscópio, um outro pesquisador, um outro pensador, chamado Robert Hooke, aperfeiçoou de tal modo o seu microscópio que ele começou a fazer observações que foram radicais, monumentais para a humanidade. Como é que ele fez isso? Ele observava um pedaço de vegetal, um pedaço de casca, uma cortiça. A cortiça, aquela mesmo que tampa, a rolha que tampa as garrafas de vinho. Ele cortou uma lasca de cortiça e colocou no microscópio dele, que depois veio se chamar microscópio de Hooke. E aí ele conseguiu ver uma coisa muito interessante, até então não vista. Na cortiça ele observou vários buraquinhos, várias cavidades. E por isso ele chamou esses buraquinhos de celle, que é uma palavra grega que quer justamente dizer cavidade. Agora preste atenção, não é que uma célula seja um buraquinho, uma cavidade. Isso é a percepção, a visão que o Robert Hooke teve na época. Na verdade, as cavidades que o Robert Hooke estava enxergando eram muito parecidas com os favos de mel. Legal? Agora eu te faço a pergunta. Será que você está entendendo que uma célula é um buraco, uma cavidade? Pois se você estiver pensando isso, esqueça. Na verdade, o que o Robert Hooke estava vendo, e a comparação com os favos de mel, trata-se apenas de uma estrutura que estava lá, a parede celular. O que restou de uma célula quando estava viva. Aliás, uma célula vegetal. É como se fosse o esqueleto da célula. É isso que estava sendo visto. É isso que se parece com o favo de mel.
Mas aí Hooke e outros perguntaram, se aqui tem o esqueleto de alguma coisa, onde está esta coisa? Pois é aí que entra a descoberta da célula. A coisa que estava ali dentro, né, a estrutura viva que estava ali dentro, é o que a gente chama então de célula. E qual foi a importância da descoberta da célula para a humanidade? Estrondosa, monumental. Para você ter uma ideia, a medicina começou a mudar de caminho. Antes a medicina era só anatomia, você sabe o que é isso? Ou seja, estudo dos ossos, dos músculos. A partir de então, a ciência começou a estudar dentro do corpo da gente, né? Como é que as células funcionam, como é que se cura uma doença que está envolvida com uma célula. Na agricultura, o estudo da melhoria, né, das plantas, da produção do arroz, do feijão nosso de cada dia. Na pecuária, a melhoria da produção da carne, do leite. Tudo isso, professor, tem a ver com célula? Claro que tudo isso tem a ver com célula, porque a célula é que está compondo o corpo de todos os seres vivos. Entendê-la é entender tudo isso. E agora vamos estudar as células e seus componentes. Muito legal, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. As células, elas podem sozinhas representar um ser vivo? Ou todos os seres vivos são formados por muitas células? Pois eu vou te responder. Existem seres vivos que são formados só por uma célula. Exemplo, uma ameba. E este ser vivo é chamado de unicelular. Existem outros organismos, como é o caso dos animais, das plantas, de nós mesmos, dos seres humanos, que são formados não por uma, mas por muitas células. E neste caso, o ser vivo é chamado de pluricelular. E você acha que todos os seres vivos são visualizados, são visíveis? Pois eu tenho uma surpresa para você. Não necessariamente. Existem seres vivos muito pequenos. Tão pequenos que a gente não consegue enxergá-los. São reduzidos, estão em todos os lugares possíveis. Esses seres vivos são chamados de microscópicos. É o caso de bactérias, é o caso da ameba, enfim. Já outros seres vivos, eles realmente podem ser vistos, como é o nosso caso, como é o caso do boi, como é o caso do porco, como é o caso da galinha. Enfim, todos esses seres vivos são chamados de macroscópicos. E agora vamos entrar nas células, vamos conhecer a célula na sua essência, a sua estrutura, né? Vai ser legal. Em quantas partes se divide uma célula? Aprenda, em 3 partes. É a membrana citoplasmática ou celular, o citoplasma e o núcleo. Obrigatoriamente, todas as células têm que ter esses 3 componentes, mesmo que um dia algumas possam perder um desses componentes. Tranquilo? Vamos então falar agora de cada um deles. Vamos começar pela membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática ela é muito fina. Ela é tão fina que você tem dificuldade de enxergar mesmo a microscopia. Mas não se enganem, ela, apesar de ser fina, ela é resistente. E ela, eu posso dizer para você que ela é uma membrana inteligente. Como é que é isso, professor? Uma membrana inteligente porque ela permite a troca de substâncias. Ora, não fique imaginando que a célula é formada por uma membrana impermeável, como se fosse um plástico. A célula pode ganhar e perder coisas. Ganhar água, ganhar nutrientes, perder gases, perder resíduos. Isso tudo entra e sai pela membrana, através de pequenos poros, né? Agora você imagina, uma membrana é muito pequenininha. Eu quero que você imagine o tamanho desses poros. Não precisa me responder não, é muito pequeno. Além de permitir as trocas entre os dois meios, a membrana também tem uma outra função muito importante, que é de reter o citoplasma no interior da célula, todas as organelas e o próprio núcleo. E já que falamos de citoplasma, te pergunto, o que é o citoplasma? Como é que tu imagina? O citoplasma é uma substância, né, liquefeita, uma substância gelatinosa, que está dentro da célula, com várias estruturas, com várias organelas. E que organelas são essas? São várias.
Por exemplo, as mitocôndrias, o ribossomo, o complexo golgiense, os retículos, enfim, uma quantidade enorme de estruturas que são muito pequenininhas, mas muito importantes. Vou fazer uma analogia para você. É como se fosse assim, como se a célula fosse o corpo da gente, que tem coração, pulmão, que tem intestino, e no caso de uma célula tem as suas organelas, que são as mitocôndrias, o complexo golgiense, o ribossomo. É algo que faz com que a célula funcione, com que a célula respire, com que a célula, enfim, realize todas as suas funções para se manter viva. Não se esqueça, a célula é uma estrutura viva e ela tem que ter órgãos, né, que a gente chama de organelas, para que ela se mantenha viva. Vamos então agora abordar as organelas que são comuns a muitas células. Vamos iniciar com as mitocôndrias. O que seria uma mitocôndria? Pergunto eu a você. Pois eu vou te dizer, a mitocôndria é uma estrutura muito pequena que tem o formato de uma cápsula, lisa por fora e cheia de pregas por dentro. Ela é duplo membranosa, tá? De novo, uma membrana lisa por fora e uma membrana pregueada por dentro. E para que servem as mitocôndrias? Ora, as mitocôndrias são as produtoras de energia. Elas podem ser chamadas de usinas produtoras de energia. Aí você pergunta para mim, ué, mas como é que uma estrutura produz energia? Eu não entendo, professor. Aí eu te respondo, fome. Hã? Fome? Como é que é esse negócio? É assim, ó. Quando a gente sente fome, na verdade quem está sentindo fome é a célula. Aí ela manda uma mensagem para o nosso cérebro e o nosso cérebro interpreta, precisamos comer pão, precisamos comer arroz, precisamos comer carne. Na verdade, o cérebro está entendendo assim, precisamos comer nutrientes. E entre os vários tipos de nutrientes que estão na alimentação, uns são ricos em energia. Aí a gente come, isso passa para o nosso sangue e aí chega nas células. Esses nutrientes chegando nas células vão entrar na mitocôndria e quando estão na mitocôndria, a mitocôndria então, pum, tira toda a energia possível desse nutriente e isso depois é liberado para o corpo, né? A mitocôndria devolve para a célula que por sua vez devolve para o corpo e o corpo então funciona. Legal? Eu como, o nutriente vai para a mitocôndria e a mitocôndria então produz energia. E assim a gente vai vivendo. E aí eu consigo falar, você consegue me ouvir, eu consigo mexer, consigo me jogar bola. É isso, porque temos energia. Você já pensou se não fossem as mitocôndrias? Como o Ronaldo ia fazer gol, hein? Pensa nisso. Outra organela muito importante são os ribossomos. Aliás, por que é muito importante? Porque ela é uma das raras organelas que está presente em todos os tipos de células, sem exceção. Vou refrisar. Todos os tipos de células, sem exceção. Se existe célula, tem que ter ribossomo. Aí você pergunta, mas por quê, professor? Porque o ribossomo é a fábrica das proteínas. Proteína é uma substância que é a base da construção de qualquer coisa viva. Da membrana, do citoplasma, de todas as organelas, enfim, do núcleo. Coisas grandes como cabelo, como pele, tudo é constituído de proteína. E quem é que produz todas elas? Os ribossomos. Agora, imagina que uma célula não tem ribossomo. Como é que ela vai se autoconstruir? Por isso que todas têm que ter ribossomo. Não esquece. Outra organela interessante de estudar é o complexo golgiense. O complexo golgiense é interessantíssimo, porque, na verdade, trata-se de um conjunto de várias bolsas que ficam dentro da célula, uma bolsa sobre a outra. E essas bolsas existem para armazenar coisas. Agora, eu vou te perguntar, nós já acabamos de ver que o ribossomo produz proteína. Nós já vimos que a membrana permite a troca de substâncias, a célula está toda hora ganhando coisa. Ora, onde que se vai guardar tudo isso? Na nossa casa temos a despensa, numa loja tem um armazém, um almoxarifado, e na célula tem o complexo de Golgi, que agora também é chamado de complexo golgiense. Mas por que guardar? Por que armazenar? Ora, se a gente guarda alguma coisa é porque ainda vai precisar. Então a ideia do complexo golgiense é justamente essa. Ele armazena as substâncias da célula para que um dia a célula, quando precisar, já esteja ali prontas. Aí ele só faz liberar. Por exemplo, a célula produz hormônio. Mas o hormônio tem que ser produzido numa escala grande e tem que ser guardada. Por quê? Porque o corpo está toda hora precisando e está toda hora requisitando isso das células.
Ora, então, em vez de ficar toda hora produzindo, a célula vai e usa do recurso dos seus armazéns. Ou seja, o complexo de Golgi vai liberando esses hormônios aos pouquinhos e que vão chegar na corrente sanguínea e que depois vão funcionar de algum jeito. Tá? Além disso, o complexo de Golgi também tem a função de produzir substâncias. A mais destacada são os açúcares. Calma, não é aquele açúcar cristal que a gente coloca no café. Os açúcares são substâncias energéticas. No caso das nossas células, as células animais, quem vai produzir os açúcares são o complexo golgiense. Tranquilo? Uma outra estrutura importante, uma outra organela em destaque, é o retículo endoplasmático. Este pode ser de dois tipos: o liso e o rugoso. E aí tem umas siglas por trás disso. Vamos lá. Retículo endoplasmático liso chama-se REL, R-E-L. E retículo endoplasmático rugoso ou granular chama-se REG, R-E-G. E os dois têm siglas diferentes, justamente por ter estruturas diferenciadas, mas também por ter função diferenciada. Tá? Qual é a característica principal do retículo endoplasmático liso? Ele produz gorduras. Entre elas, entre as gorduras mais famosas, está o colesterol. Já o retículo endoplasmático granular ou rugoso produz proteínas. Aí você pergunta, mas Fernando, por que um é liso e outro é rugoso? Simples. O rugoso tem ribossomos grudados na sua superfície. Olha, imagina a seguinte cena: um tubo achatado, cheio de bolinhas de gude coladas na sua superfície. Esse tubo achatado é um retículo endoplasmático. As bolinhas de gude são ribossomos. Então, se eu tenho um tubo achatado sem as bolinhas de gude, retículo endoplasmático liso. Se eu tenho o tubo achatado com as bolinhas de gude grudadas, retículo endoplasmático rugoso. E por que ele vai produzir proteína? Porque os ribossomos, lembra? Eles é que produzem as proteínas e acabam que essas proteínas a gente associa como sendo do retículo endoplasmático rugoso. Tá? No citoplasma também se encontra uma das três partes da célula, o núcleo. O núcleo pode ser considerado o cérebro da célula. Ora, por que ele pode ser considerado assim? O que faz o nosso cérebro? Coordena todos os nossos órgãos, todas as nossas funções, todas as nossas atitudes, nossos comportamentos. Do mesmo jeito, o núcleo coordena tudo na célula. Como é que a mitocôndria vai funcionar, como é que o retículo vai funcionar, como é que a membrana vai se compor, o próprio citoplasma. Agora, como é que o núcleo faz isso? Como é que ele se comporta desse jeito? Porque ele tem uma substância magistral, uma substância chamada DNA. O DNA é aquela mesmo que você já ouviu falar por aí, nas novelas, na Malhação, nos jornais, o famoso DNA, aquela molécula que tem os genes na sua composição. Agora, o que são os genes? Eu vou te fazer uma comparação. É como se fosse, o DNA é como se fosse um livro que conta uma história, e essa história é contada em palavras. Ora, mas qual é a relação dessas palavras com os genes e conosco? Ora, o nosso corpo tem uma história, essa história é determinada por características, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, a nossa altura, enfim. Tudo isso é construído, é determinado pelos genes e o meio ambiente. E todos os genes estão, ou seja, todos os genes que formam o DNA e todo o DNA está guardado no núcleo da célula. Tá? É por isso também que o núcleo tem a capacidade de dizer assim: está na hora da célula se dividir. Não, está na hora da célula não se dividir. Ah, está na hora da célula funcionar a mitocôndria. Não, está na hora da célula não funcionar a mitocôndria. São os genes regendo tudo isso. E por falar em divisão, vamos então estudar uma das funções mais fantásticas do núcleo: a coordenação da divisão celular. Que pode ser de dois tipos: mitose e meiose. A reprodução de uma célula tem nome: mitose e meiose. Qual seria a característica de uma mitose? Bem, para início de conversa, vou te dizer que nós temos dois tipos de célula no corpo: as células que não são sexuais e as células que são sexuais. As células que formam o osso não são sexuais.
as células que formam o espermatozoide, por exemplo, são sexuais. Então, se nós temos dois tipos de célula, provavelmente nós teremos também dois tipos de divisão. A mitose é a divisão das células não sexuais. E eu vou te exemplificar isso. Por exemplo, quando um osso quebra, ele se regenera depois. Ora, mas por que regenerou? Porque as células da borda do local que quebrou se replicaram, se multiplicaram. E qual foi o tipo de divisão que essas células realizaram? Mitose. Se a gente passa a unha e machuca a pele, ora, células morreram. E para recompor esta pele de novo, qual é a divisão que vai atuar ali naquelas células? Mitose. Mas nem tudo é tão traumático assim não, tá? Por exemplo, as células que fazem a reposição do bulbo do cabelo. Você sabia que o cabelo nasce através de uma raizinha que a gente chama de bulbo? Então, ali está o tempo todo acontecendo mitose. E as células estão o tempo todo se recompondo e produzindo cabelo. Então, agora você já pode me dizer, por que quando sofremos um corte, temos que ir no médico para receber pontos? Ora, está aí a resposta. Porque quando nós aproximamos a pele, as células da borda do corte começam a se multiplicar e rapidamente uma vai tocar na outra e vão fechar, vão cicatrizar. Se não tiver o ponto para ajudar, isso vai demorar muito tempo. Vai fechar. Ou talvez não. Sabe por quê? Porque pode infeccionar. Uma abertura, um corte, é uma situação complicada, porque está aberto e os micróbios, né, as bactérias, vão lá e começam a matar células. E aí pode ser que piore o que não deveria piorar. Tá? Então, o ponto é para fechar o corte e ajudar as células a se multiplicarem rápido e aí, então, cicatrizar. E essa multiplicação toda é por mitose. Tá tranquilo? Beleza? A outra divisão é a meiose. Ela acontece com as células sexuais. Essas células sexuais nós chamamos de gametas. Então, a partir de hoje, você vai pensar assim. As células que regeneram o corpo, que fazem a gente crescer, enfim, são células que se multiplicam por mitose. As células que formam os gametas, como óvulo e espermatozoide, elas se originam por meiose. Tranquilo? Células animais, vegetais e tecido. Eu agora vou te dizer algumas estruturas, algumas organelas que estão presentes em umas células e em outras não. Vamos começar falando das células vegetais. Existem organelas que são típicas dela, ou seja, estamos falando do cloroplasto, estamos falando do vacúolo. O cloroplasto é uma estrutura interessante, por quê? Porque ela é responsável pela fotossíntese, pela produção fotossintética. Aí você está louco para perguntar para mim assim, Fernando, o que é a fotossíntese? Ora, a fotossíntese é um fenômeno dos mais maravilhosos que existe. Por quê? Porque através da fotossíntese, o vegetal consegue produzir seus próprios nutrientes. Eu passei quase toda a aula te falando muito da gente, dos seres humanos, dos animais, mas agora eu vou te dar uma colher de chá. Vou falar das plantas. Ora, as plantas não precisam comer o alimento como nós, mas elas produzem esse alimento. Elas absorvem através das folhas a luz. E a luz, então, uma vez absorvida, vai ser convertida pelos cloroplastos em fotossíntese. Lembra da mitocôndria que chegava na mitocôndria um nutriente e ela conseguia energia, né, obtinha energia do nutriente? Mesma coisa, só que agora com outro raciocínio. O cloroplasto, em vez de absorver o nutriente, ele absorve a luz. E aí, com a luz e mais algumas substâncias como gás carbônico e água, ele consegue produzir os nutrientes. Esse fenômeno de produzir os nutrientes com luz, água e gás carbônico é o que nós chamamos de fotossíntese. Uma outra estrutura é o vacúolo. Trata-se de uma grande bolsa, não confundir com o complexo de Golgi, mas trata-se de uma grande bolsa, enorme, que chega a ocupar muito espaço na célula. A ideia principal do vacúolo é que ele armazene água. Pensa comigo, a água entra pela raiz, sobe até as folhas e vai ser guardada dentro das células. Aonde? Um reservatório de água. Como é o nome desse reservatório? Vacúolo vegetal.
E uma outra e última estrutura que diferencia uma célula vegetal do animal é a sua parede celular. Deixei por último de propósito. Tu lembra como começou a aula que o Robert Hooke viu a parede celular, né? Viu os favos de mel lá dos vegetais, da cortiça? Pois então, a parede celular é a parte dura da célula, o esqueleto, a parte mais externa. E essa parede celular é a única coisa que sobra quando a célula morre, a célula vegetal morre. É a parede celular também a principal responsável pela produção do nosso caderno, do papel. Como é que é? Isso. Um dos componentes químicos da parede celular é a celulose. Então, quando uma célula morre, a sua parede celular fica ali. Então, aquele tecido morto, aquele tecido vegetal morto, é rico em celulose. Aí, no processo de industrialização, essa celulose, então, é convertida no nosso papel. Eu posso dizer, brincando com você, que você está escrevendo em cima de um tecido vegetal, dadas as proporções, né? Presta atenção para isso que eu estou te falando. Vamos então fazer uma experiência bem legal. Vamos brincar um pouquinho de cientista. Vamos fazer uma demonstração para observar os tecidos vegetais. Para isso, vamos ver os itens que vão integrar a nossa experiência. O microscópio, bem simples, né? Legal. A cebola, onde nós vamos obter o nosso tecido para a gente observar. O estilete para cortar a folha, para conseguir o tecido. As lâminas, onde nós vamos colocar água. E depois o corte da cebola. Vamos iniciar então a experiência com o corte da cebola. Com o estilete, vamos então recortar um pedaço da folha da cebola e obter algo semelhante, como isso aqui, né? Uma folha, e aí nós temos que lembrar que nós temos o lado externo, ó, lado externo, e o lado interno, que é o que nos interessa, de onde nós vamos obter a película. A película, na verdade, é um tecido muito fino, aí nós vamos fazer um recorte nesse tecido, e vamos colocar na lâmina. Agora é importante lembrar que na lâmina, antes de colocar o recorte, temos que colocar uma gotinha d'água, tá tudo bem? E aí então fica uma estrutura mais ou menos que nem essa que está sinalizada aqui. Agora sim, nós estamos prestes a um grande momento, onde o mundo invisível vai se tornar visível. Nós estamos colocando a lâmina no microscópio. Em caso... Você tem que ter muita paciência, porque o microscópio é muito simples, é muito delicado, e o resultado que você vai obter é uma imagem muito parecida com essa que você está enxergando agora. Várias células, todas unidas, todas federadas, e a gente tem que salientar para você que essas células estão vivas, porque não foi feita nenhuma técnica de coloração, e é a coloração que mata as células na microscopia. Tranquilo? Sinta-se um felizardo, você está vendo o mundo invisível que era até então. Tá legal? E agora eu vou te dar uma dica, vou te passar uma receita bem saudável do suco de clorofila. Nem te espanta que o nome é feio, mas ele é muito gostoso. Então vamos lá, você vai precisar de 2 folhas de couve, um punhado de salsa, um punhado de hortelã, 2 maçãs, 3 laranjas lima, 3 peras, uma rodela fina de gengibre. Há 2 modos de fazer. Uma, se você tiver uma centrífuga, coloca todos os ingredientes dentro e deixa que ela faça tudo. Bota uma pedrinha de gelo e bebe. A outra é com liquidificador. Coloca água, vai colocando todos os ingredientes, obviamente sem casca e sem semente. Liga, bate bastante e aí você pode coar ou não coar. Eu prefiro tomar integral. Olha, quem vai gostar disso são as tuas células, porque a clorofila é muito saudável. Células animais. Vamos agora ver as principais estruturas que diferenciam estas células das vegetais. Os lisossomos são organelas muito interessantes, porque elas estão envolvidas com a digestão da célula. Lembra que os animais precisam comer e dali retirar a sua energia, né, os seus nutrientes. Quem faz isso, quem ajuda a quebrar os alimentos, são os lisossomos. Tranquilo? E como é que isso acontece? Como é que o alimento entra na célula? Por 2 mecanismos. A fagocitose, que é a capacidade que a célula tem de englobar partículas, e a pinocitose, que é a mesma coisa, só que o englobamento é de gotículas. Tá? Lembra de uma ameba. A ameba fagocita ou pinocita. E agora a pergunta de novo. Por que
que existem organelas que comem umas às outras. A resposta está aqui agora, nesse momento da aula. Os lisossomos digerem outras organelas, assim como digerem nutrientes, digerem alimentos. Tá? Para uma linguagem mais simples para você entender, é como se os lisossomos tivessem substâncias dentro dele, ácidas, que derretessem o que aparecer, desde a comida até as próprias organelas. Agora atenção, isso não é mal para a célula, isso não é ruim para a célula. Ou seja, quando uma organela está sofrendo destruição, é porque é necessário que isso aconteça. Sabe para quê? Porque quando uma organela morre, tem que entrar outra no lugar. Então o lisossomo faz uma espécie de limpeza, de asepsia da célula. Mata uma mitocôndria velha para que nasça outra novinha, boa, produzindo muita energia. Tranquilo? Uma outra organela típica das células animais é o centríolo. O centríolo, que normalmente são dois, então a gente tem que chamar de centríolos. Essa estrutura dupla, ela está envolvida com a divisão das células. Presta atenção, os animais têm centríolo. Raríssimas células vegetais apresentam centríolo. Tranquilo? As células funcionam melhor quando estão juntas. Então, a ideia de juntar várias células para que otimizem suas funções surgiu na natureza. Estavam se formando assim os tecidos. O que são tecidos? Tecidos celulares são conjuntos de células que têm mais ou menos a mesma forma e que têm mais ou menos a mesma função. Este é o conceito moderno de tecido. E a área do conhecimento que estuda os tecidos é a histologia. E quais são esses tecidos? São 4 tipos: tecido muscular, tecido epitelial, que está na nossa pele, tecido nervoso e tecido conjuntivo. Tudo bem? Qualquer grupo de células que vai formar qualquer tipo de tecido serão apenas um desses 4. E agora eu vou te dar um exemplo comparativo dos tecidos do nosso corpo com o de uma roupa, para você nunca mais esquecer o conceito de tecido. Ora, uma roupa é formada por pano. O pano é um tecido, que por sua vez é formado pelo fio. O fio seria equivalente à célula. Ora, então nós temos o nosso corpo do mesmo jeito. Várias células parecidas na função e na forma formam um tecido. Esse tecido vai constituir um órgão. O órgão, por sua vez, vai pertencer a um sistema. E o sistema vai integrar o corpo. Vou te exemplificar. As células musculares vão formar o tecido muscular. O tecido muscular vai formar o músculo, o órgão, os órgãos musculares. E os órgãos musculares vão formar todo o sistema muscular. E o sistema muscular, junto com outros sistemas, vão integrar o corpo humano. É desse jeito que se organiza um corpo. É desse jeito que a célula tem a sua importância no contexto geral da vida. Olá! Você sabe que tipo de microscópio é esse aqui que a gente está vendo? Vamos descobrir? Olá, tudo bem? Tudo bem. Você pode explicar pra gente que tipo de microscópio é esse aqui? Este é um microscópio óptico. Ele aumenta até 1000 vezes o tamanho de um objeto, de uma célula. Nossa, até 1000 vezes? Sim, deixa eu te mostrar. Você tem uma régua, a primeira divisão, 1 milímetro. Primeiro risquinho, 1 milímetro. Imagine isso dividido em 1000 vezes. É a unidade do microscópio, a gente chama de micrômetro, que é 1 milímetro dividido por 1000. Então ele funciona basicamente como se fosse uma lupa, só que muito mais potente. Muito mais potente do que uma lupa. Só. E onde ficam as lentes do microscópio? Na verdade, Paulo, é um sistema de lentes. Aqui nós temos as oculares. As oculares aumentam até 10 vezes o tamanho do objeto. Depois, nós podemos observar um sistema de lentes chamados de objetivas. As objetivas podem aumentar 4, 10, 40 ou 100 vezes o tamanho do objeto. Eu tenho também um condensador, que é uma lente que afasta ou aproxima o feixe de luz, uma vez que o feixe de luz precisa ultrapassar o objeto para que eu possa enxergá-lo. Existem vários tipos de microscópios mais potentes do que o óptico? Nós temos também o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico aumenta 1 milhão de vezes. Nossa! Bom, vamos dar uma olhada em algumas células pelo microscópio. Podemos? Claro.
que as lâminas que nós estamos vendo pelo microscópio, elas quase sempre são avermelhadas? Porque nós temos que preparar esta lâmina para que fique melhor, para que a gente possa observar. Como que nós fazemos isso? Nós fixamos o material na lâmina e coramos. E é por isso que você vê avermelhado, porque o corante faz com que a célula fique avermelhada. Na célula que eu estava observando, eu vi um pontinho escuro. O que será que é isso? Ah, você viu o núcleo. O núcleo da célula onde armazena toda a sua informação genética. E ele é mais escuro porque ele retém mais o corante. Olá, tudo bem? Pronto para os testes da aula de hoje? Então eu vou começar a mostrar algumas estruturas e organelas, que é para a gente poder relembrar os conteúdos e os conceitos, tá? Que estrutura é essa? Perfeito, é o núcleo realmente. Aliás, o núcleo é uma das partes da célula, tá legal? Importante porque comanda a vida da célula. Já o ribossomo produz as proteínas, tranquilo? Agora eu vou te mostrar uma outra estrutura, uma estrutura que eu vou chamar de organela, e eu quero que você me diga qual que é o nome dela. Perfeito! Realmente é a mitocôndria. Ela tem umas características no interior. E agora eu vou perguntar para você. Vou mostrar aqui uma imagem. Que característica é essa que está em evidência? São as cristas mitocondriais, é isso mesmo. Lembrando que a mitocôndria por fora é lisa e por dentro é toda enrugada. E essas rugas são as cristas mitocondriais, onde acontece a produção da energia. Espero que você tenha gostado do nosso teste de hoje.